coisas. E foi lá onde Deus começou a fazer a sua obra terrestre, porque já havia a obra de Deus espiritual no seu mundo, no seu lugar que é o céu. Mas nós vamos falar desse verbo que está escrito aqui na palavra de Deus. Esse verbo, ele é eterno. O verbo em português, quando nós estudamos na escola, ele é uma palavra que indica ação, estado ou qualidade, ou também existência de algo. Bem diferente do nosso verbo aqui do texto da palavra de Deus, que fala que o verbo do nosso Deus, ele é diferente. O verbo de Deus, ele não é esse verbo que está no português que a gente aprende na escola. Não é aquele verbo onde a gente estuda que fala que eu estou batendo a porta. Não é esse verbo. E sim é outro verbo, um verbo do mundo espiritual. E esse verbo é diferente por quê? Porque ele expressa, esse verbo não é apenas uma palavra como do português, que é uma palavra escrita, como uma palavra que vai dar nome ou que vai dar ação a algo apenas na escrita. É um verbo que ele fala, que ele vai além de expressão falada, vai além da escrita. É um verbo diferente, é um verbo que se cumpre na realidade. É o verbo de Deus, é o verbo real. É aquele que não só é a prática, não só é a teoria, é teoria e prática juntos. Então, nós vimos que o verbo de Deus é diferente. E lá em lá em Gênesis, onde Deus começou a criar as coisas, Deus usou o verbo para falar. Ele usou o verbo e disse, haja luz. E ali houve a luz. Deus criou a luz e depois chamou a luz de dia, fez separação entre a luz e as trevas. E a luz ele chamou dia e as trevas ele chamou noite. Então, naquele momento, Deus fez o seu verbo funcionar. Ou seja, o verbo de Deus se tornou realidade. A palavra de Deus se tornou realidade naquele momento em que ele criou a luz, em que ele criou todas as outras coisas em diante. Mas é diferente. Lá em Isaías, no capítulo 43, no versículo 13, o verbo de Deus diz assim, ainda antes que houvesse dia, eu era. Ainda antes que houvesse dia, eu era. Ou seja, se o verbo disse que antes que ele criasse a luz, que é o dia, ele era, logo, esse verbo, ele é eterno. Porque como pode o verbo criar o dia e o dia ser mais antigo do que o verbo? Não pode. Então, logo, ele é eterno, porque ele veio antes dessas coisas, antes de o dia ser criado na face da terra. João, no capítulo 1 e o verso 10, ele diz assim, o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Se o verbo estava no mundo e o mundo foi feito por ele, logo o verbo é mais antigo do que o mundo. Foi justamente o que eu acabei de falar para nós. Esse verbo, ele fez o mundo, ele criou o mundo e o mundo foi feito por ele. E o mundo não o conheceu quando ele estava aqui. Quem é esse verbo que nós falamos? Nós vamos conhecer esse verbo. Muitos daqui já sabem quem é esse verbo. Talvez você não esteja entendendo quem é esse verbo que nós estamos falando. Quem é esse verbo que estava lá no princípio? Quem era esse verbo que estava lá na criação? O verbo é companheiro. O verbo é companheiro e promissor. O verbo é companheiro e promissor. Disse Deus, façamos o homem nossa imagem e semelhança. Disse Deus, façamos. Nossa, Deus não estava falando só. Tinha alguém junto com ele. Quem é que estava lá com Deus? O verbo.
O verbo de Deus estava com Deus. Do mesmo jeito que fala o versículo, ele disse: façamos o homem nossa imagem e nossa semelhança. Então, o verbo de Deus estava com Deus e já existia antes do dia. Esse é o verbo de Deus. E ele fala lá, começando lá no começo, no Gênesis, no capítulo 3 e o verso 15, dando uma de suas promessas, sendo promissor, prometendo algo para o homem, para todos nós que decidisse adorar esse verbo, dizendo o quê? Gênesis capítulo 3, versículo 15. Muitos já conhecem, não precisam nem abrir a palavra de Deus. Diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Está aí o verbo como promissor, como promessa de Deus para a nossa vida. O verbo de Deus se fazendo promessa. O verbo de Deus dando sua promessa para nós. Dando uma descendência, dizendo que ia existir alguém que ia esmagar a cabeça da serpente e que seria descendente de uma mulher e que este iria pegar ou morder o seu pé e ele iria esmagar ou pisar a sua cabeça. E daí vem lá no texto de Isaías, no capítulo 11, o versículo 1, onde diz assim: do tronco de Jessé sairá um rebento e das suas raízes um renovo. Ou seja, Deus fala que lá da família de Davi, que é o filho de Jessé, vai sair um descendente, um de seus parentes, que vai ser um rebento. E rebento é um renovo. Ou seja, mais uma promessa, mais uma oferta de promissão, prometendo que ele faria algo novo para Israel, algo novo para o seu povo. E ele dá essa promessa. Lá no texto de João, onde nós lemos, no capítulo 1 e no versículo 12, Jesus dá outra promessa. Diz: mas a todos quanto o receberam, serão feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Mas outra promessa, o verbo se fazendo promissor, dando mais uma chance, dando mais algo de bom para nossas vidas, prometendo que quem cresce no seu nome seria feito filho de Deus. Porque nós bem sabemos que todos nós somos criaturas de Deus. Mas a partir do momento que cremos em Jesus, que passamos a fazer a vontade de Deus, nós passamos a ser filhos de Deus. Nós tomamos posse da promessa que o verbo nos fez. Nós tomamos posse daquilo que foi nos oferecido. E o verbo, como eu disse a vocês, cada um de nós conhece esse verbo. Talvez você nunca tenha ouvido falar, ou nunca entendeu esse texto. Quando eu era novo convertido, eu não entendi. Alguns jovens daqui vieram me perguntar também. Eu não entendi. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Que confusão! E verbo estava, e era, e é. Como é que funciona isso? Que filosofia é essa? Mas aí é que entra o poder de Deus. Aí é que entra a palavra de Deus, que é o poder de Deus para nós e loucura para o mundo. Se nós vamos olhar aos olhos humanos, não vamos entender muita coisa quando lermos isso. Vamos ficar quebrando a cabeça e não vamos entender. Mas quando nós lemos, quando nós meditamos, quando nós aprendemos e o Senhor derrama a sua graça sobre nós, nós venhamos a descobrir, a saber quem é esse verbo que está falando aqui no texto. Nós venhamos a descobrir
que na verdade esse verbo, ele é e ele sempre foi o Senhor Jesus. Jesus é o verbo que está aqui no texto se referindo. Jesus é o verbo que estava lá com Deus na criação, que ele disse, façamos o homem. Estava lá Jesus, o Espírito Santo, os anjos do Senhor, todos estavam lá. É Jesus que estava lá. Jesus foi que disse, do mesmo jeito que Deus disse lá em Isaías, que ele era, antes que houvesse um dia ele era, Jesus falou em João que antes de Abraão eu sou. Então ele estava falando da sua eternidade, ele estava falando do seu poder, e ele juntamente com o Senhor Deus estava ali na criação, estava por todo o tempo, por todas as épocas da nossa humanidade. Deus e Jesus estavam lado a lado, acompanhando a vida do ser humano, acompanhando que caminho o ser humano tomaria. E é interessante que quando nós vemos que Jesus, ele é esse verbo, nós vemos isso no versículo 14, já no finalzinho desse texto, onde ele fala, ele diz assim, a palavra do Senhor, João capítulo 1 e o versículo 14. Veja o que diz a palavra de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ele se fez carne. E é interessante, onde nós já ouvimos um testemunho, onde um homem, um servo de Deus, que louvava ao Senhor com sua voz, não feito o irmão louvou aqui essa noite, mas sim com um coral, e aquele homem louvava todos os natais, todo o final de ano, nós celebramos o Natal, o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Só que aquele homem, ele faltava algo nele, estava faltando algo, porque toda vez ele louvava e não entendia qual o sentido do porquê ele estava louvando, porque o sentido do Natal. E certa vez ele estava em sua casa, num celeiro na sua fazenda, e em cima tinha uma janela pequena com vidro. E o que aconteceu? O tempo estava fechado, estava muito frio e estava nevando. E aqueles pássaros queriam se aquecer, queriam ficar quentinho e estavam procurando algum abrigo. E resolveram ir em direção ao celeiro onde esse irmão morava. E ele não entendia porque os pássaros começaram a bater na janela. Batiam e voltavam, batiam e voltavam. E ele ficava, mas por que esses pássaros não entram? Então ele abriu a porta do celeiro bem enorme e os pássaros não entraram por baixo. Batiam em cima e voltavam, batiam e voltavam. Só queriam entrar por aquela porta. E ele ficou sem entender, querendo ajudar aquele pássaro, mas não podia. Então ele pensou, se eu fosse um deles, eu desceria pela porta e todos os outros iriam me seguir. Mas como eu não posso, então ele se tocou em si e ele conheceu o sentido do Natal. Ele descobriu naquele momento qual o verdadeiro sentido do Natal. Porque ele louvava, bate o sino pequenino, porque ele louvava, salve o rei, todos os Natal e não entendia nada. E ali ele descobriu que Jesus nasceu com uma função. Ele se fez carne, ele se fez homem para ajudar a nós pecadores. Nós representávamos aqueles pássaros e o homem se representava a Deus, que queria ser
uma árvore para ajudar as outras. E assim Deus fez. Ele viu que o homem estava andando no caminho errado, que o homem não conseguia passar pela porta de Deus. Então ele se fez como homem e ensinou o caminho certo para o homem. Ele se fez carne para nos ensinar o que é ser, qual o caminho certo para Deus, que não era só sacrifício, que não era só falar e não cumprir. Ele começou a ensinar às pessoas o verdadeiro sentido de obedecer a Deus, de servir a Deus, que não era um monte de rituais, e sim um sacrifício com a sua própria vida, com a vida de misericórdia, com a vida de compaixão, com a vida de humildade diante da sociedade, diante de Deus. Então, o Verbo, ele mesmo se fez homem. Ele sentiu frio como eu e você, ele sentiu calor, ele sentiu sono, ele ficou cansado. Tudo que nós passamos, Deus, ele sentiu. O Verbo, que se chama Jesus, um dia ele sentiu, um dia ele passou o que eu estou passando, o que você está passando. Por isso que ele é o Verbo, por isso que ele é o Filho de Deus, e por isso que ele deixou toda a sua glória, mesmo tendo toda a majestade ao seu lado, todos os anjos o adorando, ele resolveu deixar tudo para trás e ajudar e se fazer um homem que não tinha na sua carne, que era igual a nós, que sentia dor, que sentia fragilidades, que chorou na morte de Lázaro, que se divertiu lá no casamento, virou um homem igual a mim e a você. Um homem que orava, mesmo sendo Deus, ia lá orar ao Senhor, pedir ao Senhor misericórdia. Então, ele estava ensinando tudo aquilo que o homem deveria fazer. Um homem que, mesmo sendo mestre, se fez discípulo, se fez humilde para com os humildes, que mesmo ficando de frente com os maiorais, não quis ser igual a eles. Esse homem se chama Jesus, é o Verbo que está aqui hoje à noite, é o Verbo que morreu por mim e por você. Esse Verbo, ele veio para nos salvar, veio para nos salvar, veio para nos resgatar. O Verbo veio para me libertar e te libertar das mãos de Satanás. Satanás tem enganado eu e você com falsos pensamentos, com falsas coisas, para nos tirar a atenção, para nos desviar daquela porta que os pássaros tanto queriam passar. E Satanás tenta desviar o meu caminho e o seu caminho da vida do Senhor Jesus, da vida do Verbo da vida. Ele se chama o Verbo da vida, ele se chama a luz do mundo. O pão de cada dia, a água viva, só Ele pode te ajudar. Sabe por quê? Porque esse Verbo, Ele morreu por mim e por você. Ele morreu, Ele deu sua vida por mim e por você, para que eu e você hoje tivesse essa oportunidade de estar aqui, o adorando, o exaltando, dando o louvor que Ele merece, dando a glória que Ele merece, pois Ele é digno, pois Ele é merecedor. Esse Verbo é Jesus, esse Verbo é Jesus, é Ele que age na minha vida, é Ele que age na tua vida. E se não for por causa dEle, você não estaria aqui. Eu não sou nada, você não é nada, nós somos pó, mas graças a Ele nos dá força, nos dá poder para estarmos aqui lutando contra o pecado e vencendo o diabo. É Ele que nos deu essa força, é Ele que vai estar lado a lado com você quando você estiver na provação. Muitas vezes não aparece ninguém para dar uma palavra, mas Ele está lá, do seu lado. Ele está lá como companheiro fiel. Ele está lá para me ajudar, para te ajudar. Ele é o nosso Senhor. Ele é o Verbo que se fez realidade. Esse é o nosso Deus, o Verbo eterno, o Verbo companheiro, o Verbo que Ele deu promessa para nós. Esse Verbo é Jesus.
Jesus é na minha vida e na sua. Jesus, meu amado, se não fosse Ele, nós estaríamos perdidos, estaríamos igual os pássaros, batendo apenas em cima, e uma hora os pássaros vão cansar, uma hora os pássaros não vão aguentar e vão cair. E quando os pássaros cair, vai vir o lobo, vai vir o leão, vai vir o outro pássaro, vai devorar. E é isso que o inimigo quer, tirar a nossa atenção. Mas Jesus não, Ele veio, Ele disse: eu sou a porta. Eu. Se Ele é a porta, se Ele é o caminho, então não há para onde corrermos, meus irmãos. Não há para onde fugirmos. Se nós formos por ali ou por aqui, uma hora nós vamos encontrar com Deus e Ele vai dizer: eu não te disse que o caminho era por aqui? Eu não te ensinei que o caminho era por aqui? Mas nós temos que escolher servir esse verbo. Temos que nos conscientizar do amor que esse verbo teve por nós. Temos que colocar isso em nossos corações. Ele cresceu cheio de graça, cheio de conhecimento. E assim nós devemos crescer, cheio de graça, cheio de conhecimento, amando uns aos outros, ajudando. Use todos os seus dons para louvar o Senhor, para fazer o que o Senhor quer na vida sua e no seu próximo. Se é louvor, louva ao Senhor. Se é pregar, prega para o Senhor. É gesto, é coreografia, faz para o Senhor. Eu não sei fazer qualquer coisa, meu amado. Você sabe fazer alguma coisa. Deus colocou um talento na sua mão. Use-o para a glória de Deus. Faça valer aquele amor que o verbo fez por você. Prove que você ama Ele. Prove. Só há uma maneira. Não tem como nós pagarmos o que o verbo fez por nós. Então só há uma maneira. É nós doarmos nossa vida por esse verbo que amou você, que me amou, que sendo Criador, sendo poderoso, mesmo assim, Ele se fez carne e se entregou por nós. Para que eu e você, um dia, nós tivéssemos o verbo da vida, o Senhor Jesus. E que Deus os abençoe. Que bênção. Me lembro da escola bíblica dominical. É verdade, meu irmão. Eu achei isso complicado, né? Mas na escola bíblica dominical, o nosso professor desmembrou isso tudinho, né? Então, olha, não falte a escola bíblica dominical. Amém? Graças a Deus. Eu quero já, pastor, antes de fazer o convite, convidar todo mundo que está aqui para o meu culto de ações de graça. Dia 29 de setembro, é o último domingo do mês de setembro, né? Eu vou completar 64 anos, 6.4, né? Então eu quero convidar vocês todinhos, inclusive quem não é crente também. Tem alguém aqui que não é crente? Só para eu conhecer. Quem é que eu estou convidando? Tem um aqui. Tem mais alguém que não é crente? Está convidado, viu? Dia 29, último domingo. Tem mais alguém? Tem mais alguém que não é crente? Visitantes de outras igrejas estão convidados também. Tem algum visitante de outra igreja? Tem uma pessoa lá atrás. Eu estou de óculos, mas não estou vendo vocês muito bem não lá atrás, né? Então, pastor, vale a pena cantar o hino Visitante Seja Bem-vindo, porque nós temos pelo menos 2 pessoas, né? E o Senhor daria a vida dele por essas 2 pessoas. Visitante, seja bem-vindo.
Meu filho, a igreja pode sentar. Você teve hoje o privilégio, né, de não estar numa escola bíblica dominical, mas ter uma mensagem. Mas puxa vida, viu, pastor? O pregador colocou direito como é o negócio. Ele estava no princípio com Deus. Tudo foi feito por ele. E depois, sabe o que ele fez? Veio para a terra, topou a parada de morrer por você e por mim. Sabe para quê? Para que a gente tenha o perdão dos nossos pecados e tenhamos a vida eterna, a salvação eterna. Você tem que fazer somente o que eu fiz, o que esse povo fez. Dizer, já que o Senhor fez, já que o Senhor veio, eu vou fazer a minha parte. Você está entendendo? Ele fez a dele, eu já fiz a minha. Essa igreja já fez a dela, falta você. Tem um texto que diz mesmo assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Eu tenho certeza que você só entrou aqui porque a porta estava aberta. A gente abriu a porta para você entrar. Eu duvido que você, se ela tivesse fechada, você ficasse empurrando, querendo arrombar a porta da igreja para entrar. Não faria isso. A mesma coisa é o Senhor Jesus Cristo. Gentleman, cavaleiro, ele só entra se você abrir a porta. Exatamente agora ele quer entrar no seu coração. Se você abrir a porta, ele entra. Se você não abrir, paciência, ele não vai entrar. E aí? Você abre a porta do seu coração para Jesus Cristo entrar? Pense na alegria que vai ser nessa igreja e no céu. Igreja, se houver decisão aqui, eu não sei o nome dele, a gente vai fazer uma festa muito grande aqui, viu? Pode ser, pastor? Pronto, o pastor da igreja já permitiu. A gente vai tocar, a gente vai dançar aqui, vai aplaudir Jesus Cristo, e lá no céu é que você vai ver, o negócio vai ser grande mesmo. E então, quer aceitar a Jesus agora como Senhor e Salvador da tua vida? Rapaz, aproveita agora. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Só quem não quer que você tome a sua decisão hoje é o inimigo. Tem um texto que diz assim, olha, o ladrão veio somente para roubar e destruir. O ladrão, que é justamente o inimigo, Satanás. Agora Jesus diz, eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Venha para ter vida e vida com abundância. Estou terminando o convite. Quer fazer a sua decisão agora? Não? Pois bem, está convidado para o dia 29, está aqui. Irmãos, eu tenho tanta bênção para contar nessa igreja. Então chegue cedo, porque a gente vai começar cedo, né? E eu vou dizer algumas coisas que Deus fez na minha vida. Fez muitas coisas na minha vida. E eu vou pedir uma coisa a Ele. No dia 29, eu vou pedir 64 almas na viagem que a gente vai fazer para Gravatar. Meu pastor aqui já me disse que o ônibus está quase completo, né, pastor? Então veja só, vamos fazer um treinamento daqui até o dia 12. Você vai apresentar o plano da salvação a pelo menos 3 pessoas toda semana. Segunda, quarta e sexta, terça, quinta e sábado, você vai apresentar o plano da salvação como treinamento para aquilo que a gente vai fazer lá em Gravatar. Você tem o plano da salvação?